Gwendolyn Baumeister é um nobre que utiliza magia em um mundo de fantasia medieval, e ele usa seus feitiços poderosos para o bem de seu povo. Quando ele faz uma pausa no trabalho nos campos, vai relaxar com suas 4 belas esposas. Tudo começou há 10 anos, quando ele era apenas um trabalhador de escritório comum no Japão, e depois de um dia exaustivo, adormeceu enquanto jantava, apenas para ser transportado para um mundo alternativo no corpo de um menino de 6 anos em uma festa com muitos convidados e refeições deliciosas. Ele pensou que era apenas um sonho hiperrealista e tentou voltar para sua vida quebrada e entediante dormindo, mas um homem o acordou e o levou à frente dos convidados da festa para uma apresentação. Gwendolyn não tinha ideia do que dizer na frente de todos os adultos olhando para ele de forma estranha, mas então seu irmão mais velho, Eric, veio e cobriu por ele. Ele apresentou o menino aos convidados como seu tímido irmão mais novo chamado Gwendolyn Baumeister Orwell. Will descobre que ele é o filho mais novo de uma família nobre, e que é o casamento de seu irmão mais velho, Kurt. Ele estava feliz que passaria essa vida cheio de luxo, mas no dia seguinte ele descobre que sua família estava a um pagamento de distância de ficar sem teto. Ele confirma com Eric, que lhe diz que eles economizaram dinheiro por anos para que pudessem fazer uma boa festa para seus convidados, e agora estavam de volta ao seu estilo de vida original. Mas uma notícia chocante aguardava Well quando ele descobre que seu pai não é muito eficaz em evitar filhos, e ele tem 7 irmãos mais velhos, incluindo 2 meio-irmãos. O Well fica chocado ao saber que é o 8º filho de um nobre pobre, e desenvolve depressão crônica por causa disso, já que até os escravos corporativos ganham mais dinheiro. Um dia ele encontra Eric e 2 outros irmãos saindo de casa porque o irmão mais velho, Kurt, herdou tudo após o casamento. Então, os outros devem desistir de sua nobreza e encontrar um emprego. Well está em descrença, mas seus irmãos dizem-lhe que ele também terá que se tornar independente quando atingir a idade adulta. Well decide começar a encontrar uma maneira de mudar sua vida, e um dia encontra uma bola de cristal e um folheto de instruções com ela na biblioteca. Ele descobre que pode medir a aptidão mágica de alguém, o que ele acha uma piada. Apenas uma em cada 1000 pessoas podia usar magia, e Will decide tentar a sorte. Ele se senta e então respira fundo algumas vezes antes de tentar Kamehameha na bola de cristal. Nada acontece no início, mas assim que ele está prestes a desistir, a bola se transforma em uma bandeira do orgulho. Ele fica chocado ao perceber que é um mago, e pensa em encontrar um professor agora. Ele tenta encontrar livros sobre magia, mas não tem sorte. Então, quando seu pai vem à biblioteca, Will pergunta se eles têm algum livro de feitiços, apenas para perceber que seu pai é um vagabundo analfabeto. Mais tarde naquele dia, ele sai e tenta imitar o que viu no anime para evocar sua magia, mas falha. Nesse momento, um homem usando mais joias do que um rapper americano de 5ª categoria aparece na frente dele e diz a Will que sentiu sua magia antes. Sua mãe lhe ensinou a tomar cuidado com estranhos, então ele aponta seu bastão para ele. Como um verdadeiro Chad, o homem pega seu bastão e o joga fora enquanto se apresenta como um mágico chamado Alfred. O bastão que ele acabou de lançar cria um efeito dominó e uma grande pedra cai sobre um javali gigante que fica furioso com eles e avança a toda velocidade. Weld está apavorado e quer fugir, mas o mágico o agarra e diz para ele usar sua magia. Alfred o orienta e ajuda a circular sua mana para liberar um vento poderoso que afasta o javali. Weld fica chocado com isso, enquanto o mágico o parabeniza por usar seu primeiro feitiço. O javali os ataca novamente, mas desta vez Alfred assume o controle e com um movimento do dedo, ele lança o javali através das árvores usando sua magia de vento. Will parece estar intimidado por seu poder, mas o mago o acalma e se apresenta como um ex-mago da corte do ducado. Ele diz ao menino espantado que ele possui o potencial para superar até mesmo suas próprias habilidades mágicas, deixando Will em estado de incredulidade. Eles se sentam na floresta para tomar chá, e os olhos de Will se arregalam de espanto ao ver o javali sem vida desaparecer misteriosamente na pequena bolsa do mago. Alfred expressa seu desejo de transmitir seu conhecimento mágico para Will, deixando o garoto confuso. O mágico afirma que simplesmente deseja ter um aprendiz digno para continuar seu legado mágico e tranquiliza Will de que não há necessidade de pagamento algum pelas aulas. Era tudo o que ele precisava ouvir e concorda em se tornar discípulo do mago. Alfred o alerta que deve manter a magia em segredo, pois isso poderia criar problemas para ele. Ele explica que isso poderia causar problemas entre ele e seu irmão mais velho, já que as pessoas quereriam que um usuário de magia fosse o próximo senhor. Wells aceita essa sugestão e na manhã seguinte seu treinamento começa. Primeiro, Alfred quer medir a capacidade de mana dele comparando com a sua. Então ele faz o Wells segurar suas mãos e imaginar suas manas. Alfred está impressionado com a rapidez com que ele aprende as coisas e diz que Well nasceu com uma reserva de mana maior, mesmo comparado a ele. Nos dias seguintes, Well mergulha diligentemente em seus estudos de magia intermediária, experimentando ataques de fogo em uma pilha de pedras. Alfred parece estar contente com o progresso e elogia Well, observando que a maioria das pessoas leva meses para atingir esse nível. Além disso, Alfred generosamente compartilha alguns vegetais da montanha com seu jovem aluno para ajudar a alimentar a família Brocchius de Well, o que deixa seu irmão mais velho, Kurt, muito ciumento. No dia seguinte, Will toma os céus com a orientação de Alfred, aprendendo a arte de rastreamento mágico. Concentrando-se de olhos fechados, ele localiza um pássaro e, com a ajuda da magia, atira uma pedra para capturar rapidamente o almoço. Alfred fica mais uma vez sem palavras com as habilidades de Will, e se junta a ele enquanto desfrutam de uma refeição de pássaro assado com wasabi caseiro.
Velt menciona orgulhosamente que reuniu os ingredientes da floresta, mas Alfred o aconselha a não se aventurar na Floresta Encantada em busca de ingredientes alimentares. Ele o avisa sobre os monstros lá dentro que podem facilmente tirar sua vida. Alguns dias depois, Will aprende magia de água enquanto afirma que Kurt está de olho nele. Alfred pensa que ele deve ter dúvidas sobre Will ser um usuário de magia e estava com medo de perder sua posição. Will afirma que não tem interesse em se tornar um senhor, enquanto seu professor sugere que ele seja um aventureiro. Will fica imediatamente empolgado com a ideia e até imagina seu futuro cheio de aventuras, enquanto Alfred secretamente luta contra uma maldição, fazendo o melhor para impedir que ela acabe com sua vida. Mais tarde naquele dia, Will informa a sua família sobre seus planos de se tornar um aventureiro, mas seu pai não tem dinheiro para colocá-lo na academia de aventureiros. No dia seguinte, Will diz a Alfred que quer começar um OnlyFans para pagar as taxas da faculdade, mas Alfred lhe diz que ele pode se juntar à guilda dos mercadores em vez de ser um Thor online. Ele sugere que Will comece a trabalhar cedo e ensina a ele magia avançada como voar e teletransporte, para que possa ir rapidamente a outras cidades. Ele proporciona a Will uma experiência inesquecível ao levá-lo aos céus e mostrar a vastidão do mundo que o espera. Mais tarde naquela noite, Alfred percebe que sua maldição está ficando mais forte e que não lhe resta muito tempo. Ele decide se despedir de seu aluno no dia seguinte, declarando que ele não precisa mais estudar com ele. Esta notícia atordoa bem e ele cai no chão, pois não consegue se concentrar em praticar a magia de voo. Ele não quer se separar de seu mestre tão rapidamente e pede para ele ficar ao seu lado. Alfred afirma ter ensinado tudo o que sabia e se recusa firmemente a atender seu pedido. Naquela noite, Val só consegue pensar em seu mestre à mesa de jantar. E então seu pai lhe conta um boato sobre um zumbi inteligente chamado Morto-Vivo Sussurrante avistado na floresta. Os mortos-vivos sussurrantes parecem humanos e podem falar perfeitamente, por isso era difícil distingui-los de humanos normais, e as únicas diferenças em suas características eram um corpo frio, pele pálida e sentidos embotados. Isso lembra de Alfred, que tem uma pele muito fria e pálida e reações lentas. Ele voa para a floresta para procurar seu mestre, mas perde o equilíbrio e cai antes de encontrá-lo. Alfred vem até ele, e Wells ainda não consegue acreditar que ele está morto. Ele afirma que está em perigo se permanecer na floresta e quer levá-lo para sua casa, mas Alfred diz ao seu aluno que ele é o zumbi inteligente de que as pessoas estão falando, e Wells fica completamente devastado por essa revelação. Alfred recita a sua história de vida, dizendo que ele era o mágico da corte do Duque há 5 anos. Um dia, o filho mais velho do Duque contraiu uma doença mortal, então ele reuniu um exército para entrar na Floresta Encantada e encontrar uma erva medicinal rara. Os monstros da Floresta Encantada eram mais numerosos que eles, e Alfred era o único lutador forte no exército que podia enfrentá-los. Ele teve que proteger o Duque e os soldados enquanto combatia os monstros, e perdeu a vida tentando proteger suas peles. Alfred diz que deveria ter permanecido morto, mas um arrependimento não deixou sua alma partir, e ele se tornou um morto-vivo sussurrante. Seu único desejo incompleto era encontrar um sucessor digno para herdar sua magia, e isso foi cumprido quando ele conheceu Will. Alfred pede desculpas a ele por não ter contado a verdade antes, porque achava que ele ficaria com medo e fugiria. Em seguida, ele apresenta o teste final ao seu aluno e pede para ser purificado usando magia sagrada antes que ele perca a cabeça e se torne um zumbi de verdade. Will está em lágrimas e se recusa a deixar seu mestre, mas Alfred mostra-lhe que seu corpo estava apodrecendo e ele não tinha muito tempo de qualquer maneira. Will não quer vê-lo sofrer, então decide usar a magia sagrada e purificá-lo. A magia fere Alfred, mas não é suficiente para satisfazer seus fetiches, e ele quer que Will se esforce mais. Will fica tomado pela nostalgia ao lembrar das últimas 2 semanas que passou com seu professor e coloca todo o seu poder na magia de purificação. O corpo de Alfred começa a se dissolver, e ele usa seus últimos momentos para agradecer a seu aluno e diz-lhe para dar o seu melhor no futuro. Will lamenta a perda de seu professor por muito tempo, mas depois enxuga as lágrimas enquanto promete viver à altura de suas expectativas. Ele continua trabalhando duro em sua magia, e não percebe o quão rapidamente 7 anos passam enquanto ele chega aos 12 anos de idade. Leo está finalmente pronto para deixar sua casa pobre e família para trás, e parte para se juntar à academia de aventureiros para começar sua nova vida. Ele chega na academia e é admitido na turma de bolsistas com muitos novatos promissores. Todos se apresentam e 2 garotas, Louise e Susan, são o centro das atenções porque vêm de famílias de destacados artistas marciais que servem ao Duque. Quando chega a vez de Wells, ele percebe que suas habilidades de comunicação pioraram devido a ficar em uma aldeia por anos, e ele se atrapalha ao se apresentar. Ninguém parece se importar com ele, e ele acha que será difícil fazer amigos aqui. A aula começa, e o instrutor distribui formulários de registro de equipe para todos porque é assim que o treinamento começará, e ele bem sabe que ninguém vai escolher um caipira como ele. No entanto, ele não sabe que todos estão subestimando-o como o único mágico em sua turma com habilidades de nível superior. Durante um intervalo para o almoço, as 2 garotas ricas, Louise e Susan, conversam com o melhor amigo, Erwin, sobre fazer o mágico se juntar ao grupo delas, porque ele pode facilmente carregá-las.
elas afirmam ser as mais fortes da turma, já que podem usar magia para reforçar seus corpos e acham que são as mais adequadas para se juntar ao grupo de Will. Outros grupos também desejam contar com Well, mas ninguém se atreve a se aproximar dele porque acham que ele é um top D e não falará com aqueles abaixo de seu padrão. Na próxima aula, o professor anuncia que os alunos que querem fazer trabalhos de meio período devem tentar a caça, pois é o que paga mais. Ele os aconselha a caçar em grupos, pois ir sozinho pode ser perigoso, e Well se sente desanimado mais uma vez porque tem certeza de que ninguém vai escolhê-lo. Os garotos ricos estão nervosos para se aproximar dele porque Irwin é um idiota delirante, que pensa que Well está mantendo distância para avaliá-los a todos. Louis também concorda com ele. Eles decidem chegar em primeiro no torneio de caça, para parecerem dignos de se juntar ao seu grupo. Eles caçam mais do que qualquer outro grupo na sua classe, e acham que tem uma boa chance de se juntar a Well. Mas quando entregam um monte de monstros mortos ao recepcionista da guilda dos comerciantes, ficam atônitos e sem palavras. Um dos alunos mais pessimistas diz que Well está em uma liga diferente comparado a eles, e que é inútil tentar estar com ele. Todos acreditam nas suas palavras, e deixam a sala depois de desistirem das esperanças de se juntarem a Well, que estava planejando fazer amigos tratando sua turma com um jantar usando o dinheiro do prêmio. Assim que ele pega a bolsa, se vira para convidar os colegas para se juntarem a ele, mas a sala está tão vazia quanto minhas DMs. Os filhos ricos estão frustrados por causa da derrota humilhante e não querem desistir de festejar com bem, já que ele é o bilhete dourado deles para um futuro de sucesso. Eles querem caçar mais presas do que ele para que ele os reconheça, e para isso, eles vão para a parte proibida da floresta. Eles percebem seu erro quando um bando de lobos os cerca e, apesar de seus melhores esforços, os filhos ricos não conseguem derrotar um número esmagador de monstros. Um lobo lança um ataque surpresa em Louise, e Irwin a protege, mas ele se fere no processo. Vendo a formação desmoronar, todos os lobos saltam sobre eles para lançar um ataque combinado, mas, felizmente, o L também estava na área e havia sentido seus colegas de classe usando suas habilidades de rastreamento. Ele chega à cena no momento certo e derruba todos os lobos com pilares de pedra. O L resgata o trio e os leva para o hospital, onde eles se desculpam por serem um peso para ele e dizem como todos o consideravam alguém muito acima do nível deles. Ele finalmente percebe que eles o superestimaram e se colocaram em perigo apenas para obter seu reconhecimento. Mas eles afirmam ter aprendido seu lugar e declaram-se indignos de serem seus companheiros de equipe. Wei quer se juntar ao grupo deles, mas antes que ele possa dizer algo, o instrutor entra na sala com boas notícias e diz aos alunos que o Duque organizou um jantar ao ar livre para a turma deles. No dia seguinte, eles vão à festa organizada pelo Duque Amadeus, que ignora todos e se aproxima de Will assim que o vê. Eles têm uma conversa amigável sobre a família Balmester ser seus vassalos, e então ele convida Will para uma conversa pessoal. Will ainda não gosta de ir sozinho à casa de um estranho, então ele diz que os filhos dos ricos são seus companheiros de festa e os leva com ele. Dentro da mansão, eles encontram o mago do tribunal, Brent, que também foi professor do antigo mago do tribunal, Alfred. O Wells fica chocado ao saber disso, e Brent explica que é um especialista em rastreamento mágico, e manteve um olho em Alfred mesmo depois que se tornou o morto-vivo sussurrante, na Floresta Encantada perto da casa de Wells há cerca de 12 anos. Red sabe que Alfred faleceu há 7 anos, e a única maneira disso ter acontecido foi se seu desejo de encontrar um discípulo mais poderoso do que ele foi realizado. Tudo aponta para Will, que não pode negar que é aluno de Alfred após Brant reconhecer seu saco de magia. O mago e o Duque se emocionam ao ouvir sobre os últimos momentos de Alfred, e Will também se emociona ao lembrá-lo. Depois disso, ele lembra que há muitos suprimentos da expedição no saco que ele quer devolver ao Duque. Enquanto El devolve os suprimentos, as crianças ricas esperam por ele do lado de fora e ainda não conseguem acreditar na triste história que acabaram de ouvir. O que as faz perceber que, assim como elas, o El também é uma pessoa talentosa, mas não pode se tornar um sucessor, já que não é o primogênito. Sohyun vem correndo até eles e pede desculpas por chamá-los de seu grupo tão repentinamente antes. As crianças ricas dizem que queriam estar em seu grupo para aproveitar o poder dele, mas agora perceberam que isso não é justo. Will responde que não se importa e quer se juntar a eles porque será divertido estar com eles. O trio fica inicialmente chocado ao ouvir sua razão, mas depois riem disso ao aceitarem Will como amigo. O Duque interrompe a conversa deles e recompensa Veo com 1000 moedas de ouro por devolver os suprimentos. Todos ficam chocados ao ouvir isso, e a ficha cai um pouco tarde para Veo. Além disso, Brant diz a ele que também herdou a mansão de Alfred e a propriedade dele, e ele se muda para a grande e intimidante casa naquela noite. Ele acha que a casa é demais para apenas uma pessoa e decide convidar seus amigos para morarem lá com ele. Alguns meses se passam depois disso, e nas férias de verão, o Welt leva seus amigos para assistir ao casamento de seu irmão Eric. Eles viajam em uma aeronave mágica, onde Louise está vestida como Lady Gaga, pois quer atrair a atenção dos nobres no casamento, e Eren está apavorado com a nave voadora como um homem das cavernas que nunca viu uma antes. Branch está lá também. Ele aproveita ao máximo as bebidas de cortesia na aeronave. Ele diz a Eren que o avião não vai cair, mas então vê nuvens escuras ao lado da nave e retira sua afirmação. Ele aponta bem para as nuvens e um dragão esqueleto gigante sai delas, fazendo todos se assustarem.
O restante dos passageiros se transformam em Karens e exigem ver o capitão para falar sobre este incidente, mas o copiloto lhes diz que o grande mágico Brent os ajudará a derrotar o dragão morto-vivo. Brent lhe diz que é impossível porque apenas magia sagrada pode purificar os mortos-vivos e ele não tem talento para isso. No entanto, ele afirma conhecer um mago talentoso que usa magia sagrada e confia a tarefa a Wellop. Ele concorda em lutar contra o dragão apesar de estar nervoso, e Brent fica para trás para proteger o navio. Welly voa até o dragão e usa sua barreira mágica para se proteger do sopro destrutivo, e Brent protege o navio com sua barreira mágica. Welly carrega sua magia sagrada, mas o dragão muda para ataques corpo a corpo para detê-lo. Well desvia dos ataques e concentra a magia sagrada como uma bomba espiritual, e então a lança em direção ao dragão de ossos. Sua magia sagrada empurra o sopro do dragão de volta e o atinge. O dragão ilumina-se como uma árvore de Natal e se contorce de dor por causa da magia de purificação e usa sua força restante para atacar Well, que desvia e bloqueia os ataques até que sua magia finalmente funcione e o dragão perca sua alma. Os ossos se desfazem e a pedra mágica gigante que os mantinha unidos também se desfaz. De dentro do navio, Brent faz um sinal de gangue dizendo a Will para coletar os ossos do dragão em sua bolsa mágica. Ele coleta os ossos e a cativante pedra mágica vermelha também. Quando Well volta para o navio, todos festejam para celebrar sua sobrevivência, mas ele quer relaxar por alguns dias depois disso. Logo, o antigo parceiro aventureiro de Brent, Arturo, chega lá e diz a Well que ele não terá a chance de fazer uma pausa. Wan fica surpreso ao ver seu amigo e o apresenta a Well, e eles falam sobre seus dias de aventuras. No dia seguinte, o navio chega à cidade capital e Brent foge imediatamente após desembarcar, deixando Arturo encarregado de cuidar. Logo, uma ordem de cavaleiros chega e seu capitão agradece a Wal por matar o dragão e pede que ele os acompanhe até o palácio, pois o rei o convocou. Seus amigos o abandonam e vão para a casa do irmão dele, enquanto Ruel fica com Arturo, que o acompanha até o palácio. Ele recebe uma recepção grandiosa como o herói matador de dragões, mas os nobres não estão satisfeitos com ele sendo o centro das atenções. Ruel saúda o rei, que o elogia por derrotar o dragão esqueleto, e lhe concede a medalha do dragão gêmeo. Além disso, ele o torna nobre concedendo-lhe o título de baronete e recita bem o juramento que Arturo lhe ensinou antes. Mais tarde, o rei compra todos os ossos do dragão e pedras mágicas de bem, e o general e o primeiro-ministro discutem sobre qual seria um preço justo por eles. O general quer pagar uma recompensa maior, mas o primeiro-ministro reclama que eles não têm orçamento para isso. Antes que a discussão deles se intensifique, o Papa interfere, e a recompensa é fixada em 150 mil moedas de ouro. Mais tarde naquela noite, eles retornam do palácio após coletar a recompensa, e um artista marcial de lança faz uma apresentação para impressionar Geli, na esperança de que ele o contrate. Os guardas o arrastam e Arturo diz a Geli para se acostumar com esses idiotas, porque eles continuarão vindo atrás dele. Ele até o avisa sobre os nobres que tentarão empurrar suas filhas para ele, e Will não quer que isso aconteça. No dia seguinte, ele finalmente chega ao casamento de Eric, e os dois irmãos que saíram de casa com ele também estão lá. Eles reclamam que Kurt não enviou nenhum presente para os noivos, e, a este ritmo, a família deles ficará mal vista diante dos convidados. Wally decide pagar pelos presentes ele mesmo, e percebe que ser nobre é mais sobre ostentar do que ter dinheiro, mas ele está feliz que seu irmão favorito está casado agora. No dia seguinte, o Papa convida Whale para sua casa, e ele o visita com uma doação de 200 moedas de ouro. O Papa fica impressionado com seu senso comercial e imediatamente simpatiza com Will. E eles falam sobre religião e batismo, enquanto uma bela garota entra com chá e cativa o coração de Will. O Papa apresenta a garota como sua neta, Elise, e só de olhar para ela, Will percebe que ela é capaz de usar magia. O Papa diz que Elise pode usar magia sagrada de cura, e frequentemente ajuda os pobres na igreja, o que lhe rendeu o título de santa. Alice é uma freira em treinamentos, mas seu avô não quer que ela entre na igreja e quer encontrar um noivo adequado para ela. Gael brinca que a beleza dela levará a uma competição acirrada entre os rapazes, e talvez ele também possa se juntar a eles. Ele continua rindo de sua piada, mas percebe que ninguém mais a acha engraçada. O Papa, no entanto, leva suas palavras ao pé da letra e diz que o aceita como noivo de sua neta. Welly fica sem palavras porque percebe que ficou noivo de Elise em 1 minuto após conhecê-la, e agora não há como voltar atrás. Quando ele volta para casa, seus amigos o vestem como um palhaço ao saberem que ele foi para se batizar e voltou noivo. Eles também acham que Elise é um ótimo partido, e Welly descobre que não há conceito de casamentos românticos nesse mundo, e ele teve sorte de até ver a garota antes das coisas serem decididas. Então, sua nova cunhada completa a maquiagem dele e, bem, ele sai vestido como um palhaço completo para que as pessoas não o reconheçam como um nobre famoso. Erwin está com ele e constantemente provoca o amigo sobre sua futura esposa e, bem, se pergunta o que Elise realmente pensa dele. Mais tarde, eles vão ao mercado, onde o fanático por lanças identifica Will através do disfarce com suas habilidades de perseguidor profissional. Ele começa a exibir suas habilidades com a lança ali mesmo, e todos se juntam a ele na missão de chamar a atenção de Will e tornar-se seu subordinado. Ele se teletransporta de volta para casa e remove sua fantasia de palhaço enquanto Erwin e Eric dizem-lhe para conseguir um subordinado que possa bloquear todos os candidatos indesejados. Erwin sugere que ele poderia contratá-lo, e Will gosta da ideia, então imediatamente contrata seu amigo como seu ajudante, que não acredita no que acabou de acontecer.
O El não se importa em explicar e vai direto ver sua noiva, mas se teletransporta para fora da janela do avô dela. Ele cai e fica lá até o velho Papa voltar para seu escritório, mas logo Elise o encontra deitado, e ele a leva para o telhado para falar com ela em particular. Ele pergunta nervosamente a ela o que achou do noivado deles, e Elis responde que está feliz em ser a esposa do heróico matador de dragões. Isso é bom o suficiente para o El, e ele passa um tempo de qualidade com sua noiva. De volta para casa, Erwin se tornou arrogante, pois é o único com um emprego em seu grupo, e ele manda em Louise e Susan, dizendo que pedirá ao El para contratá-las como suas subordinadas. As garotas não querem viver suas vidas sob o comando dele e querem encontrar uma maneira de superá-lo de algum modo. Nesse momento, veem Eric sendo carinhoso com sua esposa, e Louise sugere que elas também deveriam tentar se tornar a esposa de Well, e se ele não puder ter mais de uma esposa, elas irão querer ser suas amantes. Susan também não se importa com a ideia, e as duas garotas começam a comemorar seu futuro maravilhoso, onde não terão de trabalhar após casar com homens ricos. Well retorna enquanto elas estão no meio de sua parada delirante, e Louise tenta seduzi-lo fazendo uma dança boba do Fortnite, mas ele se irrita e sai da sala. Ela não desiste e se prepara mais à noite, mas Susan é tímida e não consegue acompanhá-la. O Ellie está do lado de fora da janela, e você pode ouvir a conversa constrangedora enquanto ele recebe um convite para jantar do mordomo do Papa. Na noite seguinte, ele vai à mansão do Papa e tem um jantar privado requintado com Alice, mas ambos estão desconfortáveis e não sabem o que dizer. O Ellie quer ir embora assim que terminar de comer, mas o mordomo sugere que ele leve a moça para fazer compras no primeiro encontro. Ele foi comprar um anel de noivado, e Will se encontra em uma loja com joias caras demais. Alice diz a ele que não precisa gastar tanto dinheiro com ela, mas um anel simples chama a atenção de Will, e ele planeja presenteá-lo à sua noiva. Quando ele descobre que é um anel mágico que custará 300 moedas de ouro, ele se pergunta se foi feito pela Apple, mas precisa manter a calma na frente de Alice e compra o anel sem pechinchar. Eles voltam para a carruagem, onde Alice elogia sua escolha, dizendo que ele deve ter sabido sobre o anel mágico antes de escolhê-lo, e ele responde que apenas achou que ficaria bonito nela. Ela fica admirada, e Will se abre com ela, dizendo que se sente sobrecarregado quando todos o chamam de herói, e ele tem que corresponder às expectativas deles, mas sente-se ele mesmo ao seu redor. Ele decide carregar o anel com seu poder mágico, e ele começa a brilhar, e cria uma noite de discoteca dentro da carruagem, e ver o sorriso de Wells dá a Elise um frio na barriga. Já se passaram alguns dias desde então, e Louise e Susan estão discutindo seus planos para seduzir Wells com Erwin, quando Elise vem encontrar seu futuro marido. Ela descobre que ele não está aqui no momento, pois o rei o convocou para uma missão. O rei ordena que Weld mate um dragão, e embora ele fique chocado com a magnitude da missão, ele não pode recusar ordens de seu chefe. O capitão dos cavaleiros explica o plano de desenvolvimento de terras para Well e Brent, mas para obter a terra, eles precisam tirar o dragão nativo e os monstros da jogada. Somente magos poderosos podem enfrentar o sopro de um dragão. Então Well e Brent foram escolhidos para estar nesta missão junto com um terceiro membro da equipe, que é um guerreiro corpulento com um moicano estiloso. Wells está assustado com o extrovertido nível 99 e fanático por academia, que arde de paixão para caçar o dragão. Ele acha que o cara musculoso deve ser um guerreiro, mas Brent lhe diz que o homem é Armstrong, o mago do palácio com a construção de um tanque. Eles vão imediatamente para a localização do dragão sob a liderança de Armstrong, e se juntam ao exército lá. Logo, o grupo de Will também fica sabendo sobre essa missão e são designados para se juntar à luta e exterminar os pequenos monstros na área após o dragão ser exterminado. O exército temporário de Wells para esta missão é composto por todos os guerreiros que querem chamar sua atenção, com Irwin como seu comandante relutante. Eles chegam à base militar depois de Will, e logo Elise junta-se a eles como curandeira, mas ela não pode ver seu noivo porque ele já partiu para lutar contra o dragão. Enquanto Brian e Armstrong estão na caverna do dragão, um rugido alto de Armstrong faz ela desmoronar. O dragão acorda e solta um rugido cheio de raiva, fazendo o cabelo de Will ficar em pé. Armstrong começa a luta usando sua magia para se transformar em um Power Ranger. Ele veste uma armadura mágica e manifesta um enorme martelo, com o qual ele ataca o dragão e o joga no chão. Brent diz a Will para fazer sua parte antes que o grandalhão fique sem magia, e ele usa um poderoso feitiço de vento para matar o dragão, enquanto Armstrong o mantém preso. Will recolhe o corpo do dragão como seu saque, mas então Brent diz a ele que não podem se dar ao luxo de relaxar, pois uma quantidade esmagadora de monstros ficará fora de controle agora que o dragão foi derrotado. A batalha com os monstros começa dos dois lados, e as pessoas no exército de Will ficam gravemente feridas. Alice está exausta de tanto tentar curar os soldados feridos o dia inteiro, e após esgotar sua magia, ela usa o poder armazenado no seu anel. Ela ouve sobre os atos heróicos de seu noivo pelos soldados, e isso é o que a mantém motivada. Ao amanhecer, o mensageiro chega e declara que a batalha finalmente acabou e que todos os monstros foram mortos, mas então outro homem diz que Welly está ferido. Elise fica preocupada e corre para vê-lo, mas ele está bem, então ela fica tão feliz que desmaia. Mais tarde, ela acorda à sombra de uma árvore com Welly ao seu lado, e ele também ouviu histórias sobre como ela cuidou dos soldados e lhes deu coragem. Eles têm um momento comovente onde Elise diz a Welly o quanto estava preocupada com ele.
E naquele momento, Armstrong chega correndo até eles e levanta Elise, dizendo ao perplexo Will que ela é sua sobrinha. Após o sucesso da missão, Will é promovido ao posto de barão e recebe outra medalha de matador de dragões. O rei ordenou que ele se mudasse para a capital e ele está no meio de empacotar suas coisas quando Elise vem se juntar a ele e declara que vai morar com ele na casa da capital. Louisa e Susan acham que isso é uma notícia terrível para o plano delas de se tornarem concubinas de Will, e pensam que será difícil seduzi-lo agora. Elas não tinham ideia de que Alice pensava que já estavam noivas de Will por viverem com ele, mas ele esclarece que não há nada disso acontecendo entre eles. Ele aproveita a oportunidade e pergunta como ela se sentiria se ele tivesse algumas amantes, e Alice diz que isso é uma coisa perfeitamente normal na sociedade nobre. Louisa e Susan sabem que não encontrarão uma oportunidade melhor e declaram sua intenção de se casar com Wael, e com Elise dando luz verde, ele expande seu harém. Alguns meses depois, outro irmão de Wael se casa, e no casamento, Eric fala para ele sobre o torneio de artes marciais realizado na capital a cada 3 anos. Wael não está interessado porque não há categoria para magos no torneio, mas seus irmãos dizem que ele deve participar como um nobre. Wael diz que se registrará como espadachim e usará magia para fortalecer seu corpo, mas descobre que isso também não é permitido. Ele está desanimado, mas ainda assim decide participar na categoria de esgrima, já que seus irmãos continuam insistindo. Seus amigos também ficam sabendo sobre o torneio através de Brent, que diz para participarem pela honra da família. Louise e Susan sabem que não podem usar magia para fortalecer seus corpos como de costume, então começam a treinar imediatamente, mas Erwin está relaxado, pois já tem um emprego seguro. Brent o avisa que, se ele for inútil, o poço pode expulsá-lo da festa e demiti-lo como retentor, e Erwin fica cheio de dúvidas. À noite, Wael conta a todos que Elise quer se juntar ao grupo deles como curandeira, e também menciona que o campeão atual do torneio não está participando para dar chance a outras pessoas. Erwin pensa que pode vencer o concurso nesse caso, e começa a treinar seriamente. Na manhã seguinte, Erwin deixa todos para trás no treinamento, e Wael é o mais fraco do grupo. Ele é péssimo em corrida e elevações, e não consegue nem usar uma espada corretamente, então desiste de treinar. Seus amigos continuam praticando dia após dia, mas quando Wael lhes diz que o campeão atual está participando do torneio novamente, Erwin fica deprimido e desmotivado. Ele sente vontade de desistir e para de treinar mesmo quando Louise e Susan tentam chamá-lo. Quando ele vai conversar com Will sobre isso, descobre que Elise estava treinando duro em segredo para não se tornar um empecilho para o grupo com seu físico fraco. Isso fornece a Erwin a motivação que ele precisava, e ele começa a treinar com afinco novamente. Logo chega o dia do torneio, e a primeira partida de Wells é contra o campeão defensor, que também é o capitão da noite. Wells sabe que não há esperança de vencer, então ele quer pelo menos não ser humilhado na frente da multidão. A batalha começa, e o Capitão Cavaleiro o nocauteia com o punho de sua espada em 1 segundo, e Well volta descaradamente para seus amigos magos. Lá, ele toma chá com sua noiva enquanto esperam que seus amigos terminem suas lutas. Todos lutam bem, e Louise é a primeira a retornar após perder na semifinal preliminar. Susan chegou à rodada final do concurso preliminar, e seu oponente é o fanático por lanças que sempre busca a atenção de Wells. Ele planeja derrotar a garota para poder entrar nas calças de Wells, ou melhor, em sua festa. Susan percebe que ele é muito mais forte e habilidoso do que ela, pede para ele rapidamente e volta para seus amigos. Ela quer contar a Will sobre o fanático por lanças multitalentoso, cujo nome é Roderick, já que ele pode ser muito útil para ele. Mas Will está dormindo agora, pois Alice não o deixou dormir muito na noite passada. Por outro lado, Erwin chegou à final, mas lesionou seu braço na semifinal, e seu oponente na final é o Capitão dos Cavaleiros. Enquanto recebe tratamento no camarim, o médico diz para ele desistir pelo seu próprio bem, mas ele não quer ser expulso da festa. Seus amigos também estão lá e dão a ele a marmita enviada por Ueli, que era a maneira dele de lhes desejar sorte. Percebendo que Well não vai expulsá-lo mesmo se ele perder, Erwin decide lutar pela honra do amigo. Obviamente ele perde, mas suas habilidades impressionam o Capitão dos Cavaleiros, que decide ser seu mentor e de Susan. Mais tarde, Ueli e Louise também encontram um mentor para ensiná-los artes marciais, e Ueli tem um mau pressentimento enquanto ela o leva para uma área desolada. Lá, o medo de Will se torna realidade quando descobre que o mentor deles é seu velho amigo, Armstrong, que promete torná-los tão fortes quanto One Punch Man se eles continuarem com o treinamento básico. 3 anos passam num piscar de olhos, e agora Will é um adulto após completar 15 anos. Ele pode finalmente começar sua vida como aventureiro com seus amigos, e está animado para fazer algo divertido pela primeira vez em 3 anos. Antes de hoje, ele era apenas um nobre sem terras que tinha que estar disponível a cada pedido do rei, e ele acha que pode finalmente aproveitar sua liberdade agora. Nesse momento, Brent vem até eles com uma ordem da Guilda dos Aventureiros e diz que foram designados para uma missão de explorar uma masmorra antiga. Brent vai atuar como conselheiro deles, já que a missão é perigosa, e ele leva Well e seu grupo ao lugar onde derrotaram o dragão há alguns anos. Ele mostra a eles um poço profundo e os conduz para dentro, enquanto lhes conta que a Guilda dos Aventureiros havia enviado muitos grupos para explorar o calabouço antes, mas ninguém jamais voltou deste lugar, e a Guilda estimou que havia um dragão lá dentro. Portanto, eles chamaram o grupo de Will de Dragon Busters, mas ironicamente todos têm medo de dragões e se escondem atrás de Will.
Logo, eles avistam uma porta e entram em uma sala vazia com um círculo mágico no chão. Brat percebe que algo está errado nesta sala e diz a todos para correr, mas a porta se fecha automaticamente antes que possam se mover. O círculo mágico no chão se ativa e os prende no lugar antes de teleportá-los um por um. Por sorte, eles acabam no mesmo lugar, que é na verdade no fundo da masmorra. Bran ouviu falar sobre armadilhas de civilizações antigas que forçavam intrusos a subir a superfície enquanto lutavam contra monstros pelo caminho, e ele pensa que isso é a mesma coisa. Luiz diz a Wells para simplesmente teleportá-los para fora daqui, mas ele não pode fazer isso, pois a magia de teletransporte não funciona a menos que ele tenha uma ideia clara de seu ponto de partida e destino. Depois que Elise se recupera do choque da teletransporte, o grupo usa o método antiquado e sobe as escadas do calabouço. Eles chegam a uma sala enorme com um exército de soldados golems, e a porta se fecha atrás deles quando o exército de golems começa a despertar. Will quer derrotá-los de forma espalhafatosa, mas seus amigos o impedem e dizem para ele guardar seus poderes para lutar contra o chefe. Eles decidem mostrar os resultados do treino e derrotar os golems facilmente. Brent os apoia bloqueando os ataques dos golems com magia de vento e diz a Well para fazer o mesmo. Stu Susan derruba o líder dos golems e os desorienta, enquanto Louise usa uma onda de choque mágica para causar dano em área, e Eren avança e atropela seus inimigos. Eles finalmente derrotam todos os golems na sala, e então avistam os restos dos aventureiros que vieram a este lugar antes. Louise tem sentidos aguçados e ouve alguns sons vindos das escadas, então ela vai verificar e encontra mais golems vindo em direção a eles do andar superior. Bem, o grupo dele não tem tempo para descansar e começa a lutar novamente. Muitos dias se passam da mesma forma, e eles continuam lutando contra os golems sem pausa. As lutas contínuas e quase sem descanso cobram seu preço de todos, e eles ficam exaustos após cada andar. Ainda assim, eles continuam subindo, derrotando hordas de golems em cada andar e eventualmente chegam a um salão vazio. Eles comemoram pensando que limparam a masmorra, mas Brent nota um dragão mecânico gigante no centro do salão e alerta a todos assim que ele desperta. O dragão os ataca com seu sopro explosivo, mas Brent bloqueia com sua barreira mágica e Wells o apoia. Ao mesmo tempo, soldados golems vêm da entrada atrás deles e esfaqueiam Susan. A batalha contra o chefe começa, com Erwin e Louise lutando contra os golems e Alice curando Susan, enquanto os dois magos bloqueiam o sopro mortal do dragão. O L sabe que sua magia não vai durar muito a essa hora, e ele sugere um plano para combinar seus poderes e derrotar o dragão rapidamente. Bran concorda e canaliza todo o seu poder no corpo de Well, para que ele possa liberar um poderoso raio mágico que empurra de volta o sopro do dragão. Bran logo fica sem magia e cai, mas vê o reflexo de seu aluno anterior em Well, que continua lutando sozinho contra o dragão. Pouco depois, Well também começa a perder seu poder, e quando está prestes a provar a derrota, Elise corre até ele e cora ao dizer que vai usar uma magia especial nele agora. Ela de repente o beija e rejuvenesce sua resistência e magia, mas usa toda a sua energia ao fazer isso e desmaia. Well a segura, mas então percebe que está turbo-carregado com o poder do amor, e seu feixe de magia sobrepuja o sopro do dragão e acerta sua cabeça, destruindo seu circuito e desativando-o. Quando o chefe é derrotado, os soldados golem também param de se mover e o L desmaia antes de poder comemorar sua vitória com seus amigos. Seus amigos levam ele e Elise a um banheiro, e as garotas dizem que Elise não precisava beijar o L para curá-lo, ela só queria beijá-lo caso fossem morrer. Logo, Erwin vem levar Louise e Susan para mostrar algo emocionante, e apesar de estarem cansadas demais para entreter suas bobagens, elas vão com ele. Will acorda por causa da confusão e ajuda sua noiva a se levantar também, e eles vão até Brent, que está em uma biblioteca no quarto ao lado. Ele descobriu que um grande mago da antiga civilização fez esta masmorra como um teste para encontrar alguém digno de receber seu legado. Will não entende o que poderia ser tão valioso para montar um teste tão elaborado para protegê-lo, mas seus amigos estão prestes a mostrar isso a ele. Eles o levam para um hangar com 7 antigos dirigíveis mágicos, que formam a base por trás da maior parte de sua tecnologia mágica moderna. Rance diz que foi a descoberta do século e que estavam olhando para milhões de moedas de ouro, mesmo considerando uma estimativa baixa. Erwin então puxa uma alavanca e abre um portão que leva para fora do hangar, e todos ficam felizes ao deixar a masmorra para trás. Logo, Well e seu grupo se apresentam ao rei e mostram tudo o que encontraram na masmorra. O rei compra tudo o que encontraram, enquanto a guilda de magia compra o círculo de teletransporte forçado. Agora é hora de receber o dinheiro da recompensa, e o primeiro-ministro gagueja ao declarar que todos na equipe de Will receberam 2 milhões de moedas de ouro por completar com sucesso esta missão. Como o reino não tinha essa quantia em dinheiro agora, será paga em prestações ao longo de 20 anos, e Will tem um ataque de pânico pensando nos impostos que terá que pagar. Com todo esse dinheiro, ele decide sair da capital e voltar para a cidade da academia, para sua velha mansão. Walt conta seus planos para Armstrong, que lhe deseja boa sorte para o futuro. Ele também diz que, enquanto ele explorava o calabouço, as pessoas estavam espalhando rumores sobre sua morte na capital. Wells ouviu isso pela primeira vez, e pergunta por que alguém faria isso. Armstrong diz que ele está sofrendo de sucesso, pois ficou rico demais muito rápido, e agora as pessoas estão com inveja dele.
Os amigos de Woz concordam, dizendo que a maioria das pessoas tem inveja deles por serem membros da equipe dos Matadores de Dragões, e temem que isso fique mais intenso por causa da recompensa que estão recebendo. Nenhum deles quer o incômodo que vem com o dinheiro. Então Susan pega o livro de regras da Guilda de Aventureiros e diz que eles podem redistribuir a recompensa que receberam pela missão. Louise e Erin também concordam com ela e planejam dar sua parte para Wal, pedindo a ele que os pague de volta na forma de salário e presentes. Susan pergunta a Elise o que ela planeja fazer com sua recompensa, e ela diz que tudo o que possui pertence ao seu futuro marido. Assim, Wal agora está com 10 milhões de moedas de ouro, e ele acha que mais pessoas vão ficar com inveja dele agora. A notícia do retorno seguro de Well chega a Hooker, o nobre que começou esses rumores. Ele pensa que, embora o garoto tenha retornado do calabouço, seus inimigos agora se uniram e podem prejudicá-lo de maneiras mais diretas. Alguns dias depois, Will está apreciando chá com seus amigos quando percebe alguém do lado de fora da janela. Ele teme que possa haver um ladrão ou um assassino atrás dele, então decide contratar um guarda para proteger sua mansão quando se mudar para a cidade da academia. Seus amigos também gostam da ideia e dizem que o guarda deve ser forte, leal a Wellan, bom em administrar as coisas, e apenas uma pessoa vem à mente deles com tais qualidades. Susan diz a Will que ele deve contratar o fanático por lanças, Roderick, e mesmo estando chocado, Will decide ver se ele ainda quer trabalhar com ele após anos na zona de amizade. Ele convida Roderick para a casa deles e pergunta se ele quer se juntar a eles como retentor, e ele começa a chorar porque nunca esperou que esse dia chegasse. A perseguidora ainda está em volta da casa, e todos a notam quando ela começa a salivar ao vê-los comer bolo. Louise e Roderick tentam pegá-la, e Irwin mantém o Ellie com o rosto para baixo para protegê-lo do perigo, mas a garota é rápida demais e escapa deles. Roderick diz que ela deve ter sido enviada pelos mesmos homens que espalharam os rumores sobre a morte de Well e pede sua permissão para investigar o assunto. Ele também o aconselha a deixar a capital imediatamente para sua segurança, mas Well ainda tem algumas coisas para fazer aqui. No dia seguinte, ele vai ao laboratório de pesquisa do Guilda Mágica com seu grupo, porque ouviu que transformaram um círculo de teletransporte mágico que ele encontrou na masmorra em um dispositivo que pode invocar qualquer coisa que o usuário pensar. Erwin diz que essa máquina é o maior sonho de um ladrão de roupas íntimas, e Louise e Susan o batem. Well ignora a confusão deles e fica no círculo mágico para testá-lo e imagina o que ele quer. O círculo mágico começa a funcionar e traz à tona o que ele estava imaginando, que acaba sendo uma das roupas íntimas da assistente do laboratório, que bate em Well e arranca dele. As garotas de Well ficam envergonhadas que ele escolheu outra pessoa e não elas, mas ele culpa Erwin por corromper sua mente inocente. Erwin aceita a culpa, e depois de se acalmar, Will vai para a segunda rodada, e as suas meninas seguram suas roupas, por precaução. No entanto, dessa vez ele tem sucesso e invoca exatamente o que queria, levando-o para fora do laboratório em um carrinho de mão. Uma perseguidora está lá também, e ela sente o cheiro de algo comestível na carruagem antes de Will teletransportar seu grupo de volta para casa. Ela segue Well até a casa dele, onde ele está dando uma festa para todos que o ajudaram antes de deixar a capital. Enquanto todos aproveitam a comida e as bebidas, Well traz seu prato mais recente, atum com molho de soja, e diz que pegou o peixe usando a ferramenta mágica. Os convidados estão duvidosos sobre comer peixe cru, mas como Will insiste, eles provam e acham gostoso. Ao ver todos gostarem do peixe, a Stoker começa a salivar e tem dificuldade em se controlar. Nesse momento, Roderick retorna de sua missão e informa Will que o irmão do primeiro-ministro, Hooker, estava por trás dos rumores. Roderick acredita que Hooker quer superar seu irmão mais velho e tornar-se o primeiro-ministro, e ele estava tentando fazer isso prejudicando as pessoas próximas ao primeiro-ministro. Ele até enviou uma mensagem à família de Wells para informá-los sobre sua suposta morte, e quer que os filhos de Kurt herdem seu título e propriedade para que fiquem eternamente em dívida com ele. Well quer fazer algo sobre o homem desagradável, mas Roderick já lidou com ele espalhando falsos rumores de que Hooker conspirou para matar Well na masmorra, e agora o rei iria interrogá-lo. Will diz que isso é um pouco demais, mas Roderick diz que tem razões pessoais para ir atrás dele. Hooker é o pai ilegítimo de Roderick, que se recusou a reconhecê-lo, assim como a sua mãe, após engravidá-la. Roderick sabe que seu pai é um cretino certificado, e é por isso que ele foi a primeira pessoa que decidiu investigar e seu palpite se mostrou correto. Enquanto eles discutem seus respectivos problemas familiares, Elise chega lá com atum para Roderick, e a perseguidora não consegue mais controlar sua fome. Ela bate na porta com força e todos ficam em alerta para lutar contra o intruso, mas quando ela entra na casa arrancando a porta, eles ficam tão espantados que não conseguem fazer nada. Ela vai agressivamente em direção a Well, e quando Erwan tenta impedi-la, ela o joga no chão. Ela corre novamente em direção a Well e ele se encolhe, temendo que ela esteja atrás de sua vida, mas a garota apenas pega o prato de atum e começa a comê-lo. Nesse momento, o general chega e pede desculpas pelo comportamento rude da filha e a apresenta como Wilma. Ela diz que estava investigando Will nos últimos dias para ver se ele poderia alimentá-la bem e ele passou no teste. Wilma não hesita e pede para repetir enquanto o pai explica a Will sua fome constante.
Brant diz que a garota sofre de síndrome de herói, o que significa que sempre há magia correndo por seu corpo e lhe dando força incrível, mas também queimando enormes quantidades de calorias. Wilma prova isso ao carregar um atum para o salão, e sem esforço, parti-lo em 2. É por isso que ela precisa comer constantemente. E o general pensa que, bem, pode cobrir esse custo se a levar como guarda-costas ou como esposa. Isso é mais abrupto do que seu noivado com Elise, e Wiley afirma que vai viver como um aventureiro comum e caçar pequenos animais. Ele diz que não precisa de um guarda-costas tão forte, mas o general diz que ele não vai viver como um aventureiro comum. Ele ouviu de seus informantes que o Duque Amadeus planeja fazer com que ele casse monstros no território dele, e Wilma será uma adição perfeita para seu grupo. O Duque fica surpreso com sua rede de inteligência e então é sincero com o Well e pede para ele aceitar uma missão para ele. Por outro lado, o mensageiro que Rucker enviou à casa de Will sobre seu rumor de morte chegou a Kurt e sua esposa, Emily. Eles estão chocados ao ouvir sobre a morte de Will, e a carta diz que Rucker quer que os filhos de Kurt herdem o título e a propriedade de Will, e se juntem à sua facção. Esta notícia é um choque agradável para Kurt, e ele começa a rir ao ouvir sobre essa oportunidade. No entanto, Emily grita ao ver algo fora da janela, e Kurt decide dar uma olhada também. Assim que ele olha para fora, ele fica pálido de choque como se tivesse visto um fantasma, quando é apenas Well e seu grupo ali. Eles estão lá para discutir o plano do Duque com o Senhor do Território, e Brant faz a conversa com o pai de Well. Ele começa a falar sobre a expedição liderada pelo Duque anterior na Floresta Encantada há 15 anos, onde os 2.000 soldados que ele estava liderando morreram. O pai de Well sabe desse incidente, pois ele também enviou uma tropa de soldados para ajudar o Duque. Brant diz a ele que todos aqueles soldados mortos se transformaram em zumbis, e que Well e sua equipe estão aqui para purificá-los. Kurt tem muita atitude para alguém sem dinheiro e diz que não lhes darão qualquer assistência nisso. Grant diz que não precisam e estão ali para discutir os termos da missão, e Kurt exige que eles lhe paguem tributo por trabalharem em suas terras. Ele pergunta ao chefe da aldeia qual é a taxa padrão de comissão e, após saber que é 30%, exige que eles paguem 50% da parte deles. Seu irmão mais novo, Herman, tenta convencer Kurt a não ser tão idiota, porque eles podem recuperar os pertences dos soldados mortos enviados de sua região também. Kurt insiste que não vai aceitar menos de 50% e diz que os pobres soldados não tinham nada que valesse a pena recuperar de qualquer maneira, e seus funerais já tinham sido realizados. Ulisse o interrompe e diz que as almas dos falecidos ainda estão presas em seus corpos e que não alcançarão a paz a menos que sejam libertadas, oferecendo-se para conduzir um funeral adequado para eles. Kurt diz que não há necessidade disso e acusa Ulisse de estar atrás das taxas para o funeral. Erwin estava se segurando enquanto ouvia as besteiras de Kurt antes, e finalmente explode com ele, pedindo para ele cuidar da sua atitude. Kurt o provoca, perguntando se todos os seus retentores são rufiões assim e, bem, mal consegue impedir Erwin de quebrar o pescoço do irmão. Ele também já teve o suficiente da intromissão de Kurt e se volta para o pai, que é o verdadeiro senhor aqui, e pergunta a ele sobre as negociações. Kurt fica furioso por ser deixado de lado e explode novamente, e desta vez, Louis e Susan dizem a ele para ter cuidado com o tom ao falar com o barão. Isso o deixa ainda mais furioso, e, bem, pensa que seu irmão é como os clientes tóxicos de sua vida passada. Mais tarde, Welly e seu grupo jantam com Ramon e sua esposa, Marlena, que dizem a Welly que depois que ele ganhou fama como o famoso herói matador de dragões, Kurt perdeu a cabeça. Desde então, ele está paranoico e acha que Welly está aqui para roubar seu direito ao território. Todos os outros desfrutam do jantar, mas quando Ramon tenta servir álcool para Brant, ele recusa a oferta e come apenas as nozes que trouxe consigo. Mais tarde, Marlene pede a Weld para trazer de volta os pertences de seu avô, já que ele também fez parte da expedição e ele promete fazer o seu melhor. Ela agradece dizendo que ele deveria se tornar o próximo senhor em vez do imbecil do Kurt, e não se importa com o que os outros irão pensar. Welly percebe que é a desconfortável luta pela sucessão sobre a qual seu mestre o alertou, e ele quer deixar sua casa assim que completar o trabalho. No dia seguinte, ele inicia a missão e vai para a Floresta Encantada provocar os mortos-vivos lançando insultos infantis a eles. Elise pergunta se insultos tão tolos vão funcionar, e Brant assegura de que, embora os zumbis sejam idiotas, eles ainda sabem quando estão sendo zombados, e logo o céu fica escuro e os zumbis aparecem de todas as direções. Elise tira um pano com um círculo mágico desenhado nele, e ela e Will despejam sua magia nele para criar uma barreira de purificação. Eles a fazem o mais ampla possível, e assim que os zumbis tocam na barreira, eles são purificados e seus corpos desaparecem, deixando apenas suas armaduras para trás. Erwin reclama que eles não estão tendo nenhuma ação, e Brant diz a ele e a todos os outros para recuperar a armadura, porque esse é o único papel deles agora. Logo, o líder do exército dos mortos-vivos, o antigo Duque, vem pessoalmente, e ele também é facilmente purificado. Will pergunta se já terminaram com todos, mas Wilmo lembra de que o avô de Marlena ainda está de fora e eles aguardam por ele. De repente, um zumbi wyvern os ataca do céu e Louis salva o desavisado Erwin enquanto Wilma fica em frente ao monstro.
Ela o ataca com seu machado gigante e corta sua cabeça, e o monstro é purificado após ser decapitado. Após o Wyvern, monstros javalis mortos-vivos também os atacam, e alguns dos maiores resistem à magia de purificação e entram na barreira, dando algo para os membros do grupo de Wells fazerem. Eles derrotam os monstros, que são purificados após serem derrotados, e depois de algum tempo, todos os zumbis são eliminados. Todos estão exaustos, e Alice removeu a barreira, mas então o último dos zumbis humanos aparece, e pela armadura, Well percebe que é o avô de Marlene. Ele e Alice vão lidar com ele, mas o zumbi fala e pergunta sobre a neta. Todos estão chocados e Brent lhes diz que o zumbi evoluiu para um Lich. No entanto, quando Wal diz ao velho que sua neta está vivendo feliz com o marido, ele fica contente e larga sua espada. Ele não resiste enquanto Alice o purifica e desaparece sem deixar nem mesmo sua armadura para trás. Will leva os pertences dos soldados de volta à aldeia, onde as pessoas se emocionam ao receber lembranças de seus parentes falecidos. Eles agradecem a Wal pelo que fez, mas então Kurt chega e declara que todas as armaduras devem ser devolvidas a ele depois que todos terminarem de chorar. Ele quer derreter tudo e usar o metal para fazer ferramentas para desenvolvimento, e as pessoas imploram para que ele deixe que enterrem as armaduras no lugar de seus parentes falecidos. Kurt recusa rudemente, e Will enfrenta o irmão dizendo que ele estava indo longe demais. Kurt responde que ele se importa mais com o desenvolvimento da Terra do que com algum comunista morto, Inés, e para isso ele precisa de ferro. Will diz que, se ele só precisa de ferro, pode pegar o cubo de ferro na sua bolsa e deixar os aldeões em paz. Kurt fica surpreso e cai no chão, mas quando seus capangas perguntam o que devem fazer agora, ele diz para esperarem Will sair da aldeia. War retorna à capital no dia seguinte e entrega as armaduras dos soldados a Amadeus, que diz que devolverá os pertences às famílias dos soldados mortos, mas isso levará algum tempo. Até lá. Well recebe ordens para permanecer em sua aldeia. Well não quer passar um único momento lá, mas ele precisa seguir as ordens, e até Brant lhe diz para aproveitar sua estadia na casa onde cresceu. Ele se teletransporta de volta para casa, onde o chefe da aldeia fica surpreso ao vê-lo novamente, e, em seguida, convida seu grupo para participar do funeral em massa que será realizado amanhã. No funeral, Alice ora pelos soldados mortos porque ela é a sacerdotisa famosa. Os aldeões são gratos a ela, mas estão furiosos por Kurt não ter aparecido para prestar seus respeitos. Mais tarde, os aldeões fazem uma festa onde todos se divertem, e Brent ainda se recusa a beber e continua a mastigar suas nozes. Logo, a esposa de Kurt, Amelie, e seus filhos vêm oferecer suas orações no local do funeral, e Will cumprimenta sua cunhada. Seus sobrinhos estão muito empolgados em conhecê-lo, pois ouviram histórias sobre seu tio matador de dragões, e querem saber como ele fez isso. Os amigos de Wells decidem montar uma peça para entreter as crianças, com Erin interpretando o dragão de ossos, Louise atuando como Brent e Susan no papel principal de Well. Depois que a peça termina, Well oferece doces aos sobrinhos e depois lhes deseja boa noite. Depois disso, o chefe da aldeia vem falar com ele em particular e pede a Well para se tornar o próximo senhor, já que a maioria das pessoas quer isso. Well está agitado e diz que não pode fazer isso, pois é o direito de nascimento de Kurt, mas o chefe da aldeia não se importa com ele ou com o atual senhor, e insiste que a terra deles não tem futuro sob o governo deles. Well diz que não quer ser um senhor em primeiro lugar e quer viver como aventureiro, mas o chefe sabe que seu servo, Roderick, é habilidoso em lidar com coisas assim, o que manterá Well livre para fazer o que quiser. Ele oferece ao rapaz seu apoio total, e diz que até o Palácio Real quer que ele assuma esta terra. Assim que o chefe termina de falar, Brent chega e elogia sua astúcia por deduzir tudo sem ter sido informado de nada. Ele confirma que o rei realmente quer que o L assuma esta área e se torne seu novo senhor. Brant leva o L para discutir o plano em particular e diz que os reis anteriores queriam desenvolver esta região há muito tempo, mas os senhores daqui têm sido todos comuns e incompetentes. Kurt era tão incompetente quanto um ser humano pode ser, e ele era um canalha além disso, então o rei foi forçado a tomar medidas rígidas. No entanto, ele não podia simplesmente ordenar que o pai de Wells mudasse de cabelo, então ele elaborou um plano com seus oficiais de confiança. Eles querem fazer Kurt enlouquecer para que ele ataque Will, mas depois ele seria subjugado e preso. O senhor atual assumirá a responsabilidade pela ofensa de seu herdeiro e renunciará, abrindo o caminho para Will se tornar o novo senhor. O duque tinha a missão de purificação dos mortos-vivos, então tornou-se o disfarce perfeito para executar o verdadeiro plano. Bem, eu perguntei a Brent por que ele não contou isso a ele antes, e ele respondeu que era porque as coisas aconteceriam da mesma forma, mesmo que ele soubesse de tudo. Well diz que este plano pode ser perigoso, mas Brent assegura-lhe que estava de olho em todos para garantir que não haja problemas, e chegou ao ponto de parar de beber por alguns dias para se manter em ótima condição. Well ainda não tem certeza sobre ser um senhor, mas Brent diz-lhe que ele tem o poder, influência e dinheiro para desenvolver esta região e que não há ninguém mais adequado para este papel. No dia seguinte, Will conta aos amigos sobre o plano do palácio e eles acham que é uma boa ideia e sugerem que Will pare de se preocupar com isso e aceite as ordens como costuma fazer. Logo, Emily e seus filhos visitam Will, e sendo o tio mágico legal, ele mostra alguns truques legais criando bolas de água e mini arco-íris.
Os amigos de Wells lamentam pelas crianças inocentes, pensando que uma vez que o pai delas seja removido do cargo, elas perderão seus títulos nobres e podem até ser exiladas. À noite, Will e seus amigos estão jantando com Herman quando ouvem pessoas gritando do lado de fora e encontram um grupo de aldeões descontentes, que estão indo até o Lorde atual para pedir que nomeie Will como seu herdeiro. Eles não têm medo de punição, porque já estão fartos do governo injusto de Kurt. Vendo-os tão sérios sobre a questão, Will pede que lhes deem algum tempo, e eles ficam surpresos ao saber que ele vai ficar aqui por mais tempo, pois tinham ouvido rumores de que ele ia partir amanhã. Brad percebe que o chefe da aldeia estava por trás disso, e ele vai encontrá-lo e o adverte para ter cuidado ao se intrometer no plano de outra pessoa. Ele afirma que o chefe não está fazendo coisas erradas, mas o palácio não gosta de ninguém agindo livremente. O chefe da aldeia agradece-o pelo aviso, mas já está determinado a fazer o que é bom para sua aldeia, e antes de sair, diz a Brent para tomar cuidado com Amelie. Quando Brent volta para a mansão, ele encontra Will pensando no destino de Kurt depois que ele é removido de sua posição. Ele só consegue imaginar que ele será exilado, mas Brent diz a ele que o palácio não vai deixá-lo viver para contar a história. Agora, Will está preocupado porque não quer ver seu irmão morrer, e na manhã seguinte ele vai falar com ele. Ele propõe um acordo a Kurt, pedindo-lhe que lhe dê algumas terras quando se tornar o senhor, e em troca, promete dar-lhe fundos para desenvolver seu território. Wall diz que essa é uma solução em que ambos ganham e marca no mapa as terras não desenvolvidas que deseja. Kurt está furioso e rasga o mapa enquanto acusa Will de tentar astutamente ocupar seu lugar como o próximo senhor. Will diz que não tem tais intenções e o alerta sobre o descontentamento crescente, mas Kurt está bravo e lhe manda sair imediatamente. Do lado de fora da sala, Will encontra Emily e seus filhos, e ela quer falar com ele lá fora. Will diz a ela que queria um final feliz para todos, mas agora ele não sabe como consegui-lo. Amelie responde que só se preocupa com os filhos e quer que eles estejam seguros e felizes, e é por isso que ela estava se aproximando de Wall, porque seu marido não tem futuro. Ela pergunta ao Wall como ele se sente em ser padrasto, e ele diz que já tem mulheres demais. A reunião com Kurt e Amelie o deixa incerto sobre o que deve fazer, mas Wall encontra uma solução única para seu dilema. Enquanto está fazendo maionese com seus amigos, Walt lhes diz que decidiu se tornar o senhor depois de considerar tudo, mas ele não seguirá o roteiro decidido pelo palácio. Ele está decidido a não deixar ninguém morrer, e para isso, ele precisa da ajuda de seus amigos, e eles prometem estar sempre ao seu lado. No dia seguinte, Will e seus amigos montam um mini mercado na aldeia onde vendem maionese e todos os tipos de roupas elegantes e mercadorias que só podem ser encontradas na capital. As pessoas são atraídas para suas lojas porque têm itens muito melhores do que as lojas daqui, e os capangas de Kurt ficam furiosos ao ver seus clientes sendo roubados. Eles vão até Kurt e choram por ajuda, mas ele só pode fazer uma cena de raiva, pois também está indefeso contra um mágico como Ben. Quando os capangas vão para suas casas após a reunião, Will se teletransporta para a frente deles e seus amigos os cercam de todos os lados. No dia seguinte, Kurt descobre que seus apoiadores foram comprados por seu irmão, que os subornou com férias pagas para a capital, e eles aceitaram a oferta e abandonaram Kurt. Kel visita a capital e conta a Roderick sobre seu plano de reduzir a força política de seu irmão roubando seus apoiadores, e então eles vão procurar apartamentos. Will quer dar uma casa tranquila para Amelie e seus 2 filhos depois que se tornar senhor, e quanto a Kurt, ele planeja enviá-lo para a igreja e deixá-lo viver longe do alcance do palácio. No entanto, eles não sabem que Rutger está planejando algo maligno, e ele envia um presente para Kurt enfrentar seu irmão mágico. O mensageiro de Rutger encontra Kurt sozinho na chuva, contemplando o assassinato depois que Will comprou todos os seus capangas. Ele oferece-lhe o presente enviado pelo seu senhor, e diz que é um item lendário chamado Flauta do Dragão, que pode ajudá-lo a matar seu irmão mágico. Kurt quer saber por que Rutger está lhe dando algo tão precioso e descobre que ele quer o direito à terra não desenvolvida. Vendo que seus objetivos estão alinhados, Kurt aceita a oferta e vai para as florestas, onde Will e seu grupo já o esperam. Hank sente que Kurt os está procurando sozinho, o que significa que ele tem algo que lhe dá confiança para enfrentá-los. Will decide enfrentar seu irmão e age como se fosse uma coincidência eles se encontrarem aqui. Mas Kurt já sabe que seus guardas estão escondidos nos arbustos e os chama. Ele insulta Will sem motivo e gradualmente começa a agir como um psicopata, dizendo a ele que não importa o quão incrível ele seja, não pode herdar a terra porque é o 8º filho. Kurt então mostra a eles a flauta de dragão que recebeu de Rutger e ameaça soprá-la se um deles se mover. Greg reconhece a flauta de dragão, que é um item lendário capaz de invocar um exército de dragões, e tem certeza de que nem mesmo o grupo deles pode lidar com tantos dragões de uma vez. Os amigos de Will dizem a Kurt que ele é estúpido e que, se os dragões vierem aqui, ele também morrerá. Mas ele ri, dizendo que os dragões não farão mal ao usuário da flauta. Will tenta fazê-lo pensar nas pessoas de sua família, mas ele as chama de traidoras. Ele não se importa nem com sua esposa e filhos e diz que, uma vez que matar Will e pegar todo o seu dinheiro, não vai faltar interesseiras atrás dele. Will percebe que seu irmão é um canalha irredimível e quer atacá-lo, mas Kurt ameaça soprar a flauta. Will recua e Kurt ri dele, dizendo que ver um mago genial apavorado era a melhor visão do mundo. Ele diz que a morte de todos será culpa dele por tentar se tornar o sucessor.
e então leva a flauta aos lábios. Brent lança um ataque surpresa a Kurt, mas a flauta bloqueia e ele sorri, confiante em sua vitória. Kurt sopra a flauta e o céu fica escuro enquanto fantasmas saem do chão e o cercam, mas não há sinal de dragões. Will ainda quer ajudar seu irmão, mas Wilma o impede de se aproximar, pois sente uma sensação de desconforto vinda dele. Elias também percebe que os fantasmas estavam cheios de ameaça, e isso faz Brent perceber que Kurt não soprou a flauta do dragão, mas a flauta de ameaça. Ele estava se perguntando como alguém insignificante como ele poderia conseguir um item lendário, e acabou descobrindo que foi enganado pela pessoa que lhe enviou a flauta. A flauta da malícia atrai fantasmas das redondezas e transforma seu usuário em um poderoso morto-vivo para derrotar o inimigo em um ataque suicida. Ao ouvir isso, Will está preocupado que seu irmão vai morrer, mas Kurt já está possuído pelos fantasmas. Sua malícia se combina com a deles, e ele fica furioso com Will por tirar tudo dele. Sua visão fica vermelha, enquanto os fantasmas o cercam e o consomem, transformando-o em um monstro gigante. Will está aterrorizado com o monstro gigante com seu irmão em seu núcleo, e Brent diz a ele para usar sua magia sagrada para derrotá-lo rapidamente. No entanto, Will está paralisado de terror e não consegue se mover, então Elise o protege bloqueando o soco do monstro. Ela quer purificar o monstro, mas sua magia não é forte o suficiente para derrotá-lo. Vendo-a lutar, Will finalmente volta à realidade e a apoia. Ele decide que não há como salvar seu irmão agora e que deve simplesmente deixá-lo partir em paz. Ele usa a magia sagrada para, e aumenta seu poder para purificar o monstro zumbi gigante. Um flash brilhante de luz desintegra o monstro, e a cápsula central que carrega Kurt voa e explode à distância. A flauta da ameaça cai, mas a alma maliciosa de Kurt voa para a capital para encontrar o homem que o enganou. Lá, Rooker organizou uma festa, achando que Kurt já deve ter matado Ben, e em breve terá acesso a todas as terras não desenvolvidas. Seus aliados o elogiam por seu grande plano, e Rooker diz que ainda não podem confiar totalmente em Kurt, pois ele é apenas um idiota do campo. Nesse momento, o espírito malicioso de Kurt quebra a janela do quarto e se vinga de Rooker. No dia seguinte, Will vai para a capital e encontra Roderick do lado de fora da cena do crime. Ele descobre que foi um massacre na noite passada e a alma de Kurt matou Rooker e todos os convidados que foram à sua festa. Um total de 12 nobres e suas famílias inteiras estavam na festa, e agora todos estão mortos. Os padres da igreja já purificaram a malícia de Kurt, mas a notícia já chegou a todos. Roderick diz a Val que todos sabem sobre o crime de Kurt agora, então eles não podem deixar Amelie ficar na capital, pois será perigoso para eles. As pessoas os odiariam por serem membros da família de um criminoso, e a vida pacífica que Will quer lhes dar será impossível aqui. Will percebe que deve ajeitá-los em outro lugar e se sente mal por não poder fazer mais por sua cunhada. Mais tarde, ele se encontra com Armstrong e Brent, e conta a eles que Herman decidiu manter Emily e seus filhos com sua família por enquanto. Will diz que essa situação surgiu porque os nobres usaram egoisticamente outras pessoas como peças de xadrez enquanto permaneciam nas sombras. Ele xinga Rooker e também os nobres do lado do rei, dizendo que todos eles são idiotas, mas Brent diz para ele olhar no espelho e falar isso para si mesmo, já que ele também é um nobre. Essas palavras machucam muito, e ele é consumido pela culpa por muitos dias. Mas Alice percebe que algo o está incomodando. Ele conversa sobre isso com ela, e ela o conforta, dizendo que nada é culpa dele. As palavras dela o animam, e ele decide que não será como outros nobres, e jura se tornar um bom nobre que se preocupa com seu povo. Elise diz que ele sempre se esforça demais para alcançar um padrão impossível, mas que ela e os outros amigos dele sempre o apoiarão. Em breve, Will vai se encontrar com o rei após tudo estar resolvido em casa. O rei elogia-o por ter resolvido rapidamente a agitação em seu território e recompensa-o com terras. Ele diz que, como desenvolver todas aquelas terras foi uma grande tarefa, quer recompensar Will com mais alguma coisa e pergunta se ele precisa de mais alguma coisa. Will não hesita e aceita a oferta do rei. Ele diz que no acidente em que Rooker e seus amigos morreram, 12 famílias nobres terminaram e agora seus títulos estão vagos. Embora o rei tenha o direito de conceder esses títulos, Will quer o direito de dar 2 títulos às pessoas que ele escolher em troca de desenvolver as terras. Assim que ouvem isso, o primeiro-ministro, o general e até o padre discordam de Will. Eles dizem que ele é rude por fazer tal pedido e dizem para ele retirar imediatamente. O general chega a dizer que Will não é adequado para cuidar do enorme pedaço de terra, e metade dele deve ser retirada dele. O primeiro-ministro argumenta que o general só quer entregar a alguém de sua facção, mas apenas alguém com grande poder mágico como Will poderia desenvolvê-la. O Papa também dá sua opinião, e eles começam a discutir. E logo, o Duque Gamídios também entra no debate e apoia Will abertamente. Vendo todos fazerem exigências egoístas, Armstrong os cala e diz a Will para retirar seu pedido. Ele pede ao rei que lhe dê metade da terra para que ele possa desenvolvê-la usando magia. O rei recusa seu pedido dizendo que ele é necessário na capital e que Will pode lidar com o desenvolvimento sozinho. Ele diz que o desenvolvimento do território tem prioridade sobre tudo o mais e, por isso, ele dará a Will o que ele pediu. Assim que o rei declara isso, Armstrong pisca para Will porque estava do lado dele e todo mundo também estava atuando.
o rei os pega em flagrante, mas ainda assim dá ao Al o direito de conceder 2 títulos e o promove a conde. O Al volta para casa após receber a recompensa e diz a Amélie que, quando seus filhos crescerem, ele lhes dará os títulos nobres que possui. Ela agradece a ele e informa que a oferta para ser padrasto ainda está de pé, mas ele não está interessado. Em breve, Og fica ocupado desenvolvendo seu território usando magia, e Aaron e Roderick são seus assistentes no campo. Will quer descansar após limpar pedras de uma área, mas Roderick quer que ele limpe outra área e exploda mais algumas pedras para uma igreja. Welly descobre que o Papa vai estabelecer uma igreja aqui em troca de ajudá-lo com o pedido absurdo que ele fez ao rei. Não só isso, o Duque, o General e o Primeiro-Ministro também têm planos de construir casas de férias no território de Welly. No entanto, Welly não vai ceder este local a eles, pois planeja criar uma fábrica de molho de soja aqui. Mais tarde, Alice vem chamá-lo para o chá, mas antes que Will possa ir com ela, Louise e Armstrong vêm buscá-lo para o treinamento semanal. Logo, Wilma, Susan e Brent também retornam da floresta com uma banana gigante que encontraram e Wilma quer que Will faça pão de banana para ela. Susan também pede a ele que faça uma tarefa para ela e Roderick não quer que ele vá a lugar algum antes de terminar seu trabalho. Todos o cercam e o bombardeiam com pedidos, e Will fica confuso sobre o que deve fazer. Então, ele ignora tudo e vai para casa almoçar com todos. É o mesmo prato que ele não podia comer em sua vida anterior antes de vir para cá, e finalmente ele consegue desfrutá-lo. E Will pensa que sua vida como o 8º filho de um nobre pobre não era tão ruim quanto ele pensava que seria. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!